Voltamos aqui para a reta final do nosso programa e mais uma vez eu recebo com alegria aqui o Antônio Cláudio Bontorin. Cláudio, bem-vindo, um abraço. Um abraço, Beto, um abraço a todos que nos acompanham aqui pelo Farol de Limeira. Estamos aqui novamente, né? Mais uma vez, mais um dia para tratarmos de política, né? De eleição. Não, e nós que gostamos de política, essa semana que está efervescente, né? Está uma delícia, né? Tá bom. Um espetáculo, Beto. Eu acho que se a gente pudesse viver todas as semanas assim, né? Seria muito bom. Mas é aquela história, né? De 2 em 2 anos é o suficiente, aliás, é demais, né? Poderíamos ter uma eleição geral aí em todos os sentidos, né? De prefeito até presidente da República, que eu acho que seria muito mais produtivo para o país em termos de paralisia, né? E também muito mais produtivo em termos de política. Por enquanto os nossos políticos parlamentares, aqueles que nos representam, não fizerem uma modificação nesse sentido, vai ficar difícil a gente ter essa mudança. Cláudio, antes do seu comentário, temos que prestar serviço também aqui no nosso programa. Eu bati um papo com o Ensinas ontem a respeito do e-título, tiramos uma dúvida. Inclusive, fiquei contente porque na hora do almoço eu acompanho um programa de rádio de São Paulo, lá da capital, e foi um dos temas, foi exatamente esse, foi uma pergunta que foi dirigida a um profissional de tecnologia a respeito da utilização do celular nas sessões eleitorais. Quer dizer, é permitido, você leva o seu e-título, apresenta, você não pode entrar com o celular na cabine. Exato. Né? Isso está claro. Mas, Cláudio, voltando a outras eleições, nós que já participamos de tantas delas, eu acho que é necessário a gente reforçar, independente do e-título, etc., a colinha, né, Cláudio? Porque são muitos números e nessa eleição me parece que não haverá tanta facilidade, dado as pesquisas, o que a gente vê por aí e tal. É uma salada de números que vai ser difícil para a pessoa decorar. Então, eu acho que é importante ter isso em mente, né, Cláudio? Levar a colinha, né? Exato, Beto, principalmente porque nós não teremos, em nenhum dos partidos, nós teremos chapa pura. Uhum. Né? De presidente até deputado distrital, que são os eleitos lá em Brasília, certo. Nós não teremos chapa pura. Nós teremos várias configurações de coligação e também de federações, né, partidárias. Então, é muito importante levar essa colinha, porque pegar uma dessas cédulas, desses santinhos que distribuem, que tem só um número, preencher com os outros números, né, que você vai votar. Se não for aquele candidato, você risca, coloca um outro número no lugar dele, mas na sequência, para não errar, para não cometer nenhuma gafe. E também para ser mais rápido na votação, né? Porque essas são 5, né? São 5. São 5 escolhas que nós vamos ter que fazer. E reforçando a sequência, né, Cláudio? Não começa do presidente, né? O presidente é o último, né? É o último. É o último, né? É o último. Começa pelo senador, né? Não, acho que é deputado federal. Deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente. E presidente. Bom, mas vamos lá. E aí? E as últimas? Então, Beto, eu acho que nós estamos vivendo uma semana decisiva e o que eu percebi é que nós poderemos ter, de fato, uma eleição em primeiro turno, né? Porque os últimos indícios e as pesquisas que estão sendo apresentadas pelos institutos mais tradicionais apontam um avanço de Lula em termos de crescimento e uma estagnação do Bolsonaro no seu eleitorado. Ele parou em 31%, que é aquele eleitorado realmente dele, é 1/3 do eleitorado, né? Que é aquele eleitorado fixo dele que não muda. Então, para ele ir para um segundo turno, ele tem que contar com votos agora de outros candidatos que o pessoal entenda como sendo voto útil, mas eu não chamaria de voto útil não, porque eu acho que quem faz o voto útil não está votando, está apenas querendo se livrar da responsabilidade para um segundo turno. Então, nós temos que pensar nisso, principalmente porque a eleição ela
tem que ser decidida de forma correta. Se precisar de um segundo turno, melhor ainda, porque nós vamos ter uma opção de escolha e também um debate maior, embora a gente saiba que os debates não fiquem na questão programática, mas na questão pessoal de cada candidato. Isso é de muito tempo atrás, não é de agora, né? E nós estamos sentindo também, eu estou sentindo particularmente, que as principais lideranças que apoiam Bolsonaro estão começando a recuar, ou seja, estão com o famoso pé no segundo barco, procurando já interlocutores para conversas, aquela história que a gente sabe que funciona muito bem com o Centrão, né? Eu não sou ideologicamente ligado a nenhum candidato, eu sou fisiológico, ou seja, eu vou para aquele que está no poder. E já tivemos, os outros governos foram assim também. FHC, Lula, Dilma foram governos dessa natureza, é o chamado presidencialismo de coalizão, né? Então, nós temos que ver isso, prestar atenção, principalmente porque agora, das últimas, acho que dos últimos 4 ou 5 dias para cá, eles estão reciclando muito aquelas fake news do ano de 2018. Tipo a mamadeira de piroca do Haddad, a van, que é da filha da Dilma, não é do aliado do Bolsonaro, fotografias da Exalc, como dizendo, a Exalc é a Escola de Agronomia de Piracicaba, da USP, como dizendo que é a sede da fazenda de um filho do Lula, que o outro filho do Lula é dono da Friboi. Então, eles estão reciclando, o que significa uma forma de certo desespero. É aquela história, né? A eleição está chegando ao fim, nós estamos a 5 dias, apenas 5 dias, né? Do domingo, 2 de outubro, e agora nós temos que levar em consideração tudo isso e, principalmente, levar em consideração a nossa própria consciência, aquilo que nós queremos, aquilo que nós escolhemos. Como você disse no seu editorial, é uma escolha pessoal, é uma escolha de cada um, o voto é secreto, o voto é exclusivo daquele eleitor que está naquele momento na urna, e ninguém pode, de forma nenhuma, deixar de lado essa obrigação e essa participação. Como eu disse ontem também, eu acho que nós temos um grande defeito ainda aqui na nossa democracia, que é a obrigatoriedade do voto. Eu sou a favor do voto facultativo. Quem quiser votar, vai votar. Quem não quer ir votar, não vai votar. Quando você obriga, muitas vezes a pessoa vai votar descontente, vai votar... E aí a gente sabe o que acontece, né? Sai aquelas barbaridades que a gente viu muito nas últimas eleições, com aqueles candidatos folclóricos, né? Sim, o que não acrescenta nada em termos de política para a gente. O Cláudio, agora, bom, aliás, sobre isso, eu vou dizer uma coisa para você, eu sou campeão de perder voto, viu? Mas nem me importo com isso, eu vou lá e voto para quem eu acho que mereço o meu voto e acabou. Lógico, essa história de que eu vou votar em quem vai ganhar a eleição, só para dizer, não, eu votei nos 5 candidatos, os 5 candidatos ganharam. Não, eu vou votar naquela pessoa, naquele candidato que eu tenho convicção. Se ganhar ou não ganhar... Vereador, então, eu não acerto um, viu, Cláudio? Eu não acerto um, difícil acertar um vereador. Você sabe que faz tempo que eu não acerto para vereador. Não, para vereador é complicado. Deixa eu te colocar agora outra coisa, que nós não somos velhas raposas no sentido pejorativo, mas acho que no jornalismo nós podemos nos considerar assim. Ontem me chamou a atenção um fato e eu queria colocar para você, para o seu comentário, para a sua análise também. Uma coisa que me deixa muito chateado do ponto de vista jornalístico é quando uma emissora, um canal, adota critérios por conveniências. E ontem eu vi um caso clamoroso nesse sentido, quando o noticiário da Globo News, ao exibir a pesquisa do IPEC, até aí tudo bem, deu números favoráveis ao Lula, a estagnação, como você falou, do Bolsonaro e tal, mas, por uma questão de critério, achei muito curioso ontem eles terem colocado
em destaque, em evidência para os seus analistas, a questão do voto útil. E aí, eu falei, primeiro, se eles estão divulgando as pesquisas com o resultado normal, ou seja, aquele resultado que se busca diante do eleitor, agora não deveria haver essa mudança de colocar em destaque o voto útil. E, além disso, Cláudio, o que também chama atenção é que eu acho muita presunção de um instituto de pesquisa quantificar o número de eleitores, ou seja, o número de eleitores que comparecerá às urnas no próximo domingo, ainda que tendências indiquem que haverá, sim, uma forte presença dos eleitores, até em função da polarização que se deu nessas eleições. Mas, Cláudio, cá entre nós, eu acho muito difícil você quantificar o voto útil a 5 dias da eleição. E mesmo cientificamente, porque, desculpa, só para... mesmo porque você tentar quantificar também a abstenção, não tem sim, como. Sim, Nós verdade. sabemos que existe uma abstenção aqui, dependendo da eleição. Nós temos uma abstenção que gira em torno de 20%, 25%, 30% em algumas eleições, eu acho que foi o máximo que nós tivemos aqui, né? Então é difícil você quantificar essa abstenção, como é difícil você quantificar o voto útil. Como que você pode quantificar o voto útil sabendo, então, que existem eleitores que vão votar o voto útil? A não ser que eles estejam embutindo nos questionários essa questão. Sim, você faria sim. o voto útil? No caso dele. Aí eu concordo que seria fácil quantificar. Ou, então, pensei numa outra hipótese. Por exemplo, você tirar da contagem final brancos e nulos. Brancos e nulos seria uma fórmula também, mas não é usual. Não, brancos e nulos ele é cálculo de referência para o coeficiente eleitoral. Pois é. Eles são votos também. São votos. Até São votos. O voto branco está, inclusive, na urna. Sim, exatamente. Está, inclusive, na urna para esse sentido. Então, eu acho que os critérios têm que ser mantidos e teremos ainda, lembrando, né, Cláudio, teremos ainda mais um debate essa semana que será crucial. Só para fazer uma brincadeira, né, no final da nossa participação aqui, já estão comentando que a Globo está fazendo um meia-culpa em relação a tudo que ela fez contra o Lula, né? E agora está tentando se redimir disso. Também. Ela vai, não podemos esquecer que agora em dezembro termina a concessão, ela já protocolou o pedido para mais 15 anos, né? Que é uma concessão pública, a gente sabe que o serviço de comunicação social das mídias eletrônicas, menos da internet, são concessões, né, rádios e emissoras de televisão, e elas dependem do governo, né? Então é aquela história, né? Nós temos que tentar ver como que está a situação para embarcar no próximo aí. É evidente, né? O Bolsonaro não iria não renovar a concessão, né? Seria um tiro no pé. Assim como o Lula também não, até porque isso tem que passar também pelo Congresso, me parece, né, Cláudio? Não é uma decisão só do presidente. Não é uma decisão só presidencial, não. Tem que passar por avaliação congressual. Pela avaliação congressual e tal. E daí não tem como, né, Beto? Não tem como você fazer com que isso aconteça. Seria um desserviço também, independente de que emissora que seja, quem seja. Sim. É um desserviço à democracia também, né? É que eu digo sempre, né? Você não gosta do programa, você não gosta da emissora, sintoniza a nota, não precisa tirar a emissora do ar, né? Como acontece em alguns países. Para a gente que gosta assim de uma comodidade ter o controle. Claro. Desde que o controle funcione, né? Tá bom, Cláudio, tem muito mais para a gente conversar essa semana. Por enquanto, muitíssimo obrigado. Grande abraço, Beto, grande abraço a todos que nos acompanham por aqui e até amanhã. Valeu.